Chiara caminhava lentamente pelas ruas de Milão, sentindo o frio da noite abraçar seu corpo, mas era outra coisa que apertava seu peito. Um vazio, familiar, constante. O som de seus passos ecoava entre os prédios, enquanto as luzes dos postes dançavam no reflexo da água dos canais. Era uma noite como tantas outras, mas algo dentro dela parecia diferente. Algo estava prestes a mudar. Ela havia passado o dia inteiro remoendo a última discussão com Andrea, seu namorado. Ele era um homem carismático, inteligente, com aquele charme que sempre atraía olhares. Mas, por trás disso, escondia palavras afiadas, capazes de cortar fundo. Durante o café da manhã, enquanto discutiam algo banal, ele dissera: "Você é tão insegura, Chiara. Eu realmente não sei como você consegue fazer qualquer coisa sem mim." Essas palavras reverberavam na mente de Chiara enquanto ela caminhava. Não era a primeira vez que Andrea dizia algo assim. Ele a diminuía com frequência, mas logo depois aparecia com flores ou um convite para jantar, como se aquilo pudesse apagar tudo. Ela tentava acreditar que ele fazia isso por amor, mas, ultimamente, algo dentro dela gritava que aquilo não era normal. Ao chegar na casa de sua amiga Giulia, ela foi recebida com um abraço caloroso. Giulia era seu porto seguro, uma pessoa que sabia ouvir sem julgar. O apartamento era pequeno e aconchegante, e o cheiro de chá de camomila preenchia o ar. Sentadas no sofá, Chiara começou a desabafar. "Andrea disse hoje de novo que eu não faço nada direito. Ele sempre me faz sentir tão incapaz. Mas talvez ele esteja certo. Talvez eu realmente não saiba fazer nada sozinha." Giulia suspirou profundamente antes de responder. "Chiara, você ouve o que está dizendo? Ele está te manipulando. Isso é abuso emocional. Você precisa sair dessa relação." Chiara baixou os olhos, mexendo nervosamente nas mãos. "Eu sei que não está certo, mas não é só com ele. Minha mãe dizia as mesmas coisas quando eu era criança. Ela nunca acreditou em mim, sabe? E agora parece que estou revivendo tudo isso com Andrea." Giulia inclinou-se para a frente, interessada. "Você já parou para pensar que isso pode estar conectado? Que a forma como sua mãe te tratou está se repetindo nos seus relacionamentos?" Chiara ficou em silêncio por um momento. A ideia parecia assustadoramente plausível, mas também confusa. Afinal, como sua mãe poderia estar ligada a isso? "Você acha mesmo que pode haver uma conexão? Que tudo isso vem dela?" Giulia assentiu. "Eu acho, sim. E, olha, não sou terapeuta, mas conheço alguém que pode te ajudar. Você já ouviu falar em constelação familiar?" Chiara levantou os olhos, curiosa. Já ouvi o nome, mas nunca soube o que é exatamente. Giulia sorriu, tentando explicar. "É uma terapia que ajuda a entender os padrões que carregamos da nossa família. Coisas que repetimos sem perceber. Eu fiz algumas sessões com a Ana, uma terapeuta incrível. Ela me ajudou a entender tanta coisa sobre mim e meu pai. Talvez ela possa te ajudar também." Chiara hesitou. Terapias alternativas não faziam exatamente parte de sua rotina, mas ela estava tão perdida que qualquer coisa parecia melhor do que continuar se sentindo daquele jeito. "Você acha mesmo que pode funcionar?" "Não sei. Parece meio estranho." Giulia segurou a mão dela com firmeza. "Eu não acho, eu tenho certeza. Você não tem nada a perder, Chiara. Fala com a Ana. Dá uma chance." Depois de respirar fundo, Chiara pegou o celular e anotou o número de Ana. Ainda com dúvidas, enviou uma mensagem curta. "Olá, meu nome é Chiara. Recebi sua indicação da Giulia. Gostaria de agendar uma consulta, se possível." O celular vibrou quase imediatamente. A resposta veio rápida. "Claro, Chiara. Tenho um horário amanhã às 18 horas. Funciona para você?" Chiara confirmou e guardou o telefone. Sentiu um misto de alívio e ansiedade. Algo nela sabia que estava prestes a encarar uma verdade desconfortável. Giulia, percebendo a tensão no rosto da amiga, sorriu. "Vai dar tudo certo. Você merece se sentir livre, Chiara. Você merece ser feliz."
Essas palavras ficaram ecoando na mente de Kiara enquanto ela voltava para casa. Deitada na cama, fitava o teto, enquanto memórias de sua infância surgiam como pequenos flashes, sua mãe, Marta, criticando-a por um trabalho escolar que não estava perfeito. Marta, repreendendo-a na frente da família por esquecer de arrumar a mesa. E seu pai, sempre em silêncio, como se estivesse ausente mesmo quando estava ali. Será que tudo começa com ela? Kiara sussurrou, quase sem perceber, antes de adormecer. Kiara não havia dormido bem naquela noite. Sempre que fechava os olhos, fragmentos de sua infância retornavam, as críticas incessantes de sua mãe, Marta, e o silêncio frio de seu pai. Quando o sol nasceu, ela já se sentia cansada, como se a noite não tivesse trazido descanso algum. Passou o dia tentando se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos continuavam voltando àquela pergunta: e se tudo realmente começasse com ela? Às 18 horas, com o coração batendo mais rápido que o normal e as mãos frias de tensão, ela estava diante da porta do consultório de Ana. Era um espaço pequeno e acolhedor, com paredes claras e decorações simples. A luz suave e o aroma de lavanda criavam uma atmosfera tranquila. Ana recebeu com um sorriso gentil, do tipo que faz qualquer pessoa se sentir à vontade. Bem-vinda, Kiara. Por favor, sente-se. Diga-me, como posso ajudá-la hoje? Kiara hesitou. Não estava acostumada a falar sobre si mesma daquela forma, e encontrar as palavras parecia mais difícil do que imaginava. Suas mãos brincavam nervosamente com o zíper da bolsa, enquanto procurava algo em que focar o olhar. Então, respirou fundo e começou. Não sei bem como explicar. Sinto que estou presa em alguma coisa. Sempre acabo me envolvendo com pessoas que me fazem mal, e acho que isso tem a ver com minha mãe. Desde criança, ela me fazia sentir insuficiente. E agora, parece que estou revivendo tudo isso com meu companheiro. Ana sentiu, mantendo o olhar fixo nela. Havia algo em sua presença que convidava a Kiara a continuar, como se finalmente pudesse dizer tudo sem medo de ser julgada. Fale-me sobre sua mãe. Como era a relação de vocês? Kiara ficou em silêncio por alguns instantes, organizando os pensamentos. Falar sobre Marta nunca era fácil. Minha mãe? Marta. Ela sempre foi muito exigente. Nada do que eu fazia era suficiente. Se eu tirava uma boa nota na escola, ela dizia que eu poderia ter feito melhor. Se eu errava algo, era o fim do mundo. E meu pai, ele nunca dizia nada. Ficava ali, em silêncio, como se não quisesse se envolver. Passei toda a minha vida tentando agradá-la, mas nunca consegui. Ana ouvia atentamente, inclinando levemente a cabeça, como se estivesse tentando captar cada nuance. E seu pai? Como você se sente ao pensar nele? Kiara ficou em silêncio por um momento. Não pensava muito em seu pai. Ele sempre foi uma presença apagada, quase invisível. Eu não sei. Ele estava lá, mas era como se não estivesse. Às vezes, eu queria que ele me defendesse, que dissesse algo para minha mãe. Mas ele nunca fez isso. Acho que ele tinha medo dela. Eu também tinha. Ana sentiu novamente, como se estivesse montando as peças de um quebra-cabeça invisível. Kiara, às vezes carregamos histórias dentro de nós que não nos pertencem completamente. Você já ouviu falar sobre como os padrões familiares podem se repetir de geração em geração? Kiara balançou a cabeça levemente. Já ouvi falar, mas não sei exatamente o que significa. Ana sorriu e começou a explicar com calma. A constelação familiar é um método que nos ajuda a enxergar essas dinâmicas. Muitas vezes, estamos presos em padrões que vêm de nossos pais, avós ou até de gerações anteriores. Esses padrões influenciam a forma como nos relacionamos com os outros e conosco mesmos. O que faremos hoje é olhar para a sua história de uma nova perspectiva. Você está pronta? Kiara sentiu, embora sentisse um leve nó no estômago. Não sabia exatamente o que esperar, mas havia algo na voz de Ana que a fazia se sentir segura. Ana trouxe uma mesa com algumas figuras e objetos simbólicos. Pediu a Kiara que escolhesse uma figura para representá-la e outra para representar Marta. Kiara escolheu uma figura pequena e frágil para si mesma e uma figura alta e imponente para sua mãe. Agora, posicione-as na mesa onde você acha que elas deveriam estar.
Não pense demais. Siga seu instinto. Kiara colocou a figura de Marta no centro da mesa, ereta e dominante, enquanto sua própria figura estava afastada, quase nas margens. É assim que eu me sinto. Distante. Como se nunca pudesse alcançá-la. Ana observou atentamente. E seu pai? Onde ele está nessa imagem? Kiara pegou outra figura e a colocou atrás de Marta, quase escondida. Ele estava sempre atrás dela, como se nem existisse de verdade. Ana olhou para a disposição e perguntou com delicadeza. O que você sente ao olhar para essa imagem? Kiara sentiu um peso no peito. Dor. É como se eu sempre tivesse que lutar para ser vista. Mas nunca consegui. Ana fez uma pausa, dando a Kiara tempo para processar. Então, falou com calma. Kiara, o que vejo aqui é uma dinâmica de controle e ausência. Sua mãe ocupava muito espaço, e seu pai parecia não estar presente. Você cresceu tentando preencher esse vazio, tentando obter atenção. E muitas vezes, quando buscamos relacionamentos, tendemos a replicar essas mesmas dinâmicas. Kiara sentiu lentamente. Aquelas palavras começavam a fazer sentido, mas eram difíceis de aceitar. Então, André é como minha mãe? É por isso que eu o escolhi? Não conscientemente. Mas sim, muitas vezes nos conectamos a pessoas que nos fazem reviver velhas feridas, na tentativa inconsciente de curá-las. Kiara sentiu um nó na garganta. Era doloroso, mas esclarecedor. E como faço para mudar? Como posso sair de tudo isso? Ana sorriu, um sorriso cheio de esperança. O primeiro passo é enxergar. E você já está fazendo isso. O próximo passo é soltar o peso que não é seu. Mas é um processo, Kiara. Vamos fazer isso juntas. Kiara deixou o consultório com a mente cheia de pensamentos. Caminhava lentamente pelas ruas, sentindo o ar frio no rosto. Algo dentro dela havia se movido. Era como se começasse a enxergar o mundo, e a si mesma, com novos olhos. Quando chegou em casa, encontrou uma foto antiga de sua família. Marta estava no centro, com sua postura impecável. Seu pai estava ao lado dela, quase à margem. E Kiara, mais jovem, sorria com uma expressão que agora lhe parecia forçada. Ela pegou a foto e a colocou sobre a mesa. Olhando para ela, sussurrou para si mesma. Preciso fazer isso. Por mim mesma. Os últimos dias tinham sido como uma tempestade para Kiara. Desde sua última sessão com Ana, nada parecia mais o mesmo. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando verdades que sempre estiveram ali, mas que ela nunca quis enxergar. Cada palavra de Andrea, cada lembrança de sua mãe, Marta, parecia emergir com um significado novo, doloroso, mas inevitável. E essa consciência, se por um lado a fortalecia, por outro a deixava confusa, como se estivesse caminhando por um terreno desconhecido. Era uma manhã cinzenta quando Andrea ligou para ela. Sua voz, inicialmente gentil, soava levemente tensa. Kiara, posso passar na sua casa hoje? Há dias você parece distante. Estou preocupado. Kiara hesitou. Sabia que Andrea tinha percebido sua mudança, mas não estava pronta para enfrentá-lo. Ou talvez estivesse. Respirou fundo e respondeu. Sim, pode vir. Espero você mais tarde. Quando Andrea chegou, trazia consigo uma sacola de papel. Entrou com seu sorriso desarmante de sempre e mostrou o conteúdo. Trouxe suas maçãs preferidas. Achei que um pouco de doçura pudesse animar você. Kiara esboçou um sorriso fraco, pegando a sacola e colocando-a sobre a mesa. Obrigada. Mas as maçãs não são o problema, Andrea. Ele levantou uma sobrancelha, inclinando ligeiramente a cabeça. Ah, e então qual é o problema? Tenho a impressão de que algo não está certo ultimamente. O que aconteceu? Kiara sentiu o coração acelerar. Cada fibra de seu corpo dizia para evitar o confronto, deixar tudo como estava. Mas aquela voz interior, que havia se fortalecido após a sessão com Ana, sussurrava que era hora de falar. Tenho pensado muito, Andrea. Sobre nós. Sobre nossas discussões. E percebi que não posso mais ignorar como você me faz sentir.
Ele sentou-se, cruzando os braços. O sorriso gentil deu lugar a uma expressão defensiva. Ah, entendi. Este é um daqueles momentos em que eu sou o vilão, não é? Kiara engoliu em seco. Era difícil continuar, mas sabia que precisava. Não estou dizendo que você é um vilão. Mas você precisa entender que, muitas vezes, suas palavras me fazem sentir pequena. Como se nada do que eu fizesse fosse suficiente. Andrea riu, uma risada curta e cortante. Kiara, você percebe o que está dizendo? Eu sou o único que sempre esteve ao seu lado. Quem mais suportaria todas as suas inseguranças e dúvidas? Se não fosse por mim, onde você estaria agora? Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Andrea sempre fora habilidoso em inverter as coisas, fazendo-a sentir-se culpada por todos os problemas. Mas dessa vez, algo dentro dela se quebrou. As palavras de Ana ecoaram em sua mente: você está repetindo um padrão que não é seu. Talvez você tenha razão, Andrea. Talvez eu seja insegura. Mas você não tem o direito de me fazer sentir errada. Não preciso de alguém que me mantenha pequena para se sentir grande. Ele bateu a mão na mesa, mas sua voz permaneceu controlada. Então é isso? Agora o problema sou eu? Talvez você devesse olhar no espelho antes de culpar os outros. Kiara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas, dessa vez, não recuou. Pela primeira vez, não deixou suas emoções tomarem conta. Talvez você esteja certo. Talvez eu deva me olhar no espelho. Mas sei que, com você, estou me perdendo um pouco mais a cada dia. E não posso continuar assim. Andrea tentou argumentar, mas Kiara levantou-se e foi para o quarto, fechando a porta atrás de si. Sentou-se no chão, com as costas contra a cama, e deixou as lágrimas rolarem. Mas não era um choro de derrota. Era um choro libertador, como se um peso imenso finalmente estivesse começando a se dissipar. Naquela noite, Kiara ligou para Júlia. Precisava de alguém com quem conversar, alguém que pudesse entender. Sua voz estava calma, mas carregada de emoção. Júlia, acho que terminei com Andrea. Houve uma breve pausa do outro lado da linha, depois a voz de Júlia soou quente e tranquilizadora. Sério? O que aconteceu? Kiara contou tudo, a discussão com Andrea, as palavras trocadas e a decisão de se afastar. Júlia ouviu atentamente, sem interromper, e, quando Kiara terminou, respondeu com um sorriso na voz. Kiara, estou tão orgulhosa de você. Sei que deve ser difícil, mas parece que você finalmente está tomando as rédeas da sua vida. Sim, mas ainda não me sinto livre. Mesmo sem Andrea, há algo que ainda me prende. É como se tudo isso ainda estivesse dentro de mim. Júlia refletiu por um momento. Talvez seja a hora de conversar novamente com Ana. Parece que você está no meio de uma grande mudança, Kiara. Ela pode ajudar você a entender melhor tudo isso. Kiara concordou. Sabia que Júlia tinha razão. No dia seguinte, marcou uma nova sessão com Ana. Quando chegou ao consultório, Kiara sentiu-se imediatamente mais calma. O perfume de lavanda, a luz suave, o sorriso de Ana, tudo contribuía para fazê-la sentir-se segura. Kiara, que bom ver você de novo. Como você está se sentindo? Kiara hesitou, procurando as palavras. Terminei com Andrea, ou pelo menos acho que terminei. Foi tão difícil, mas senti que não tinha outra escolha. Ana assentiu com compreensão. Às vezes, tomar essas decisões é o único jeito de abrir espaço para algo novo. Me diga, o que você sentiu durante esse processo? Kiara contou tudo, a discussão, as emoções conflitantes e aquela estranha sensação de alívio misturado com vazio. Ana ouviu atentamente, sem nunca interrompê-la. Quando Kiara terminou, Ana inclinou-se ligeiramente para frente. Kiara, o que você descreveu é um momento de consciência. Você reconheceu algo que não estava certo e agiu. Mas, para entender realmente o que está por trás disso, precisamos olhar mais profundamente para sua relação com sua mãe. Você está pronta para continuar? Kiara respirou fundo e assentiu. Ana trouxe novamente a tábua com as figuras. Pediu a Kiara que recriasse a configuração familiar da sessão anterior e adicionasse uma figura para Andrea.
Kiara posicionou Andrea ao lado de Marta, como se fossem uma só pessoa. Ele está ao lado dela porque me faz sentir como ela. Ele é igual a ela. Ana assentiu. E agora, se você tivesse que posicionar uma figura para representar você mesma, mas no lugar onde gostaria de estar, onde se colocaria? Kiara pegou uma figura e a posicionou longe de Marta e Andrea, mas de pé, com uma postura forte. Gostaria de estar aqui. Longe, mas forte. Ana sorriu. O fato de você conseguir se imaginar em um lugar diferente já mostra que está pronta para criar algo novo. Vamos começar por aqui. Kiara saiu do consultório com uma leveza renovada. Enquanto caminhava pelas ruas de Milão, olhou para o céu cinzento acima dela. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma faísca de esperança. O capítulo termina com Kiara pensando consigo mesma. Talvez eu realmente possa mudar. Talvez eu realmente possa ser livre. Kiara sentia que algo importante havia mudado após a última sessão com Ana. Pela primeira vez em sua vida, enxergava os padrões que aprendiam, e isso era libertador e assustador ao mesmo tempo. Mas, ainda assim, sentia que estava no meio de um labirinto. Cada passo que dava parecia abrir novas portas, e cada porta revelava mais perguntas do que respostas. Era uma manhã fria quando Kiara recebeu uma mensagem de Ana convidando-a para participar de uma constelação familiar em grupo. A terapeuta explicou que, embora as sessões individuais fossem poderosas, as dinâmicas grupais poderiam trazer ainda mais clareza, ao permitir que ela visse suas emoções e relações representadas por outras pessoas. Kiara hesitou. Não era uma pessoa que gostava de compartilhar suas dores em público. Mas, ao mesmo tempo, algo lhe dizia que aquilo era importante, que poderia ser a chave para entender o que ainda aprendia. Então, com um misto de curiosidade e medo, ela aceitou. No dia da constelação, Kiara chegou ao espaço um pouco antes do horário marcado. Era um salão simples, mas acolhedor, com cadeiras dispostas em círculo e uma luz suave que criava uma atmosfera tranquila. Outras pessoas já estavam lá, sentadas em silêncio ou conversando baixinho. Ana recebeu com um sorriso caloroso. Fico feliz que você tenha vindo, Kiara. Este é um espaço seguro. Aqui, todos estão buscando respostas, assim como você. Kiara sentiu, tentando controlar a ansiedade. Ela escolheu uma cadeira próxima à janela e observou os outros participantes. Havia pessoas de todas as idades e perfis, cada uma carregando sua própria história, seus próprios fardos. Sentiu uma onda de empatia e, ao mesmo tempo, uma curiosidade crescente sobre o que aquelas pessoas estavam enfrentando. Ana começou a sessão explicando o processo. A constelação em grupo funciona como um espelho. Cada um de vocês terá a chance de explorar uma questão pessoal, e os outros participantes irão ajudar a representar as figuras da sua história. Não precisam se preocupar com o que fazer ou dizer, apenas confiem no processo. O corpo sabe o que a mente muitas vezes não entende. Kiara ouviu atentamente, mas ainda tinha dúvidas. Como poderia um estranho representar sua mãe, seu pai ou até mesmo ela mesma? Mas, ao observar as primeiras constelações, começou a perceber a profundidade do método. Na primeira dinâmica, uma mulher chamada Laura pediu para trabalhar a relação com sua irmã, que ela descreveu como fria e distante. Ana escolheu outros participantes para representar Laura, sua irmã e seus pais, e o que se desenrolou diante de Kiara foi impressionante. As pessoas escolhidas para representar agiam e reagiam de maneira tão espontânea e sincera que parecia que estavam canalizando as emoções da família de Laura. O ar no salão parecia carregado de emoção, e Kiara sentiu um nó na garganta, mesmo sem conhecer aquela mulher. Quando chegou sua vez, Kiara sentiu o coração disparar. Não sabia exatamente o que queria abordar, mas sabia que tudo começava com sua mãe. Ela se levantou e, com a voz trêmula, começou a falar. Eu sinto que sempre tentei agradar minha mãe, mas nunca fui suficiente. Tudo que eu fazia parecia errado, e isso me acompanha até hoje. Quero entender por que me sinto assim. Ana sentiu, com um olhar encorajador. Vamos trabalhar com isso, Kiara. Escolha alguém para te representar e alguém para representar sua mãe. Kiara olhou ao redor, hesitante. Escolheu uma jovem de aparência delicada para representá-la e uma mulher de postura rígida para ser Marta, sua mãe.
Então, Ana pediu que ela escolhesse um representante para seu pai e posicionasse as figuras no centro do círculo. Quando Chiara terminou de organizar os representantes, o impacto visual foi imediato. Marta estava no centro, alta e imponente, enquanto Chiara estava em um canto, com o corpo curvado. O pai estava atrás de Marta, quase invisível, exatamente como Chiara sempre o via em sua memória. Ana observou a configuração e perguntou: Chiara, o que você sente ao olhar para isso? Chiara respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. É assim que sempre me senti. Pequena, distante. Como se não tivesse espaço para mim. Meu pai nunca estava realmente lá, e minha mãe, ela preenchia tudo. Não havia lugar para mim. Ana sentiu e pediu aos representantes que expressassem o que sentiam. A mulher que representava Marta começou a falar com um tom frio e severo. Eu faço isso porque quero que você seja perfeita. Não posso aceitar falhas, porque isso me lembra das minhas próprias falhas. Chiara sentiu um arrepio. Embora soubesse que aquelas palavras vinham de uma desconhecida, pareciam exatamente algo que sua mãe diria. O representante do pai, por outro lado, ficou em silêncio por um longo tempo, antes de finalmente falar, com a voz baixa e hesitante. Eu não sou forte o suficiente para enfrentá-la. Então me escondo. Essas palavras atingiram Chiara como um golpe. Era exatamente assim que ela via seu pai, um homem que havia abandonado o campo de batalha, deixando-a sozinha com Marta. Ana observou a cena e perguntou a Chiara: há alguém na história da sua mãe que possa ter influenciado o comportamento dela? Talvez os pais dela? Chiara pensou por um momento e lembrou de algo que sua avó havia mencionado uma vez. Minha avó sempre dizia que minha mãe teve uma infância difícil. O pai dela era muito rígido, e a mãe não demonstrava afeto. Ana pediu que adicionassem 2 representantes para os pais de Marta. Quando eles foram posicionados, a dinâmica mudou. Marta, que antes parecia tão forte, começou a demonstrar fragilidade. O representante de sua mãe olhou para ela e disse: eu não soube como te amar. Estava perdida no meu próprio sofrimento. Marta começou a chorar. O peso parecia passar para os pais dela, e Chiara sentiu uma mistura de dor e alívio. Era como se, pela primeira vez, visse sua mãe como uma pessoa, e não apenas como a figura autoritária que a havia ferido. Ana olhou para Chiara e disse: o que você vê aqui é um ciclo de dor que foi passando de geração em geração. Sua mãe não sabia como fazer diferente, porque nunca recebeu o amor que precisava. Mas você pode escolher interromper esse ciclo. Você pode liberar esse peso. Chiara sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Não sabia exatamente como, mas sentiu que estava começando a entender. Estava começando a se libertar. Quando a constelação terminou, Chiara sentou-se novamente, exausta, mas estranhamente leve. Ao sair do salão, o ar frio da noite pareceu mais fresco, mais limpo. Sentia que algo dentro dela havia mudado. O capítulo termina com Chiara caminhando lentamente pelas ruas, pensando consigo mesma. Se eu consigo ver, talvez eu consiga mudar. Talvez eu consiga ser livre. Chiara sentia o coração pesado ao sair da constelação familiar em grupo. Apesar da sensação de leveza que a sessão havia trazido, o peso emocional do que descobrir ainda parecia agarrado a ela. Pela primeira vez, ela enxergava sua mãe, Marta, não como uma figura inalcançável e autoritária, mas como alguém que também carregava suas próprias dores, moldada por uma história de sofrimento. Ainda assim, a clareza trazia novos desafios. O maior deles, aprender a colocar limites. Na manhã seguinte, Chiara acordou cedo. Passou vários minutos olhando para o teto, refletindo sobre como sua relação com Marta havia influenciado todos os aspectos de sua vida. Por muito tempo, ela havia se calado, aceitando as críticas, tentando agradar, mesmo quando sabia que era impossível. Mas agora, sabia que não poderia continuar vivendo assim. Sentia que precisava falar com Marta. Sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de chá ainda fumegante em mãos, Chiara pegou o celular. O nome de Marta estava lá, no topo de sua lista de contatos. Ela sabia que ligar seria difícil. Marta não era uma pessoa aberta para conversas profundas. Normalmente, as tentativas de Chiara terminavam com sua mãe assumindo uma postura defensiva ou mudando de assunto.
Mas, dessa vez, ela estava determinada. Com um longo suspiro, ela pressionou o botão para fazer a ligação. Marta atendeu no terceiro toque, sua voz formal e controlada, como sempre. Kiara, que surpresa! Está tudo bem? Oi, mãe. Sim, está tudo bem. Na verdade, queria saber se podemos nos encontrar. Gostaria de conversar com você. Houve uma pausa do outro lado da linha. Marta parecia hesitar. Conversar? Sobre o quê? Você sabe que ando muito ocupada. Kiara engoliu em seco, tentando manter a calma. É algo importante para mim, mãe. Prometo que não vai tomar muito do seu tempo. Está bem, podemos almoçar amanhã. Mas seja breve, tenho muitos compromissos. Kiara concordou, tentando não deixar a ansiedade transparecer. Assim que desligou, ficou sentada por alguns minutos, pensando no que diria. Sentia que era sua chance de abrir um espaço de diálogo, mas sabia que não seria fácil. No dia seguinte, Kiara chegou ao restaurante mais cedo do que o combinado. Escolheu uma mesa no canto, longe do barulho, para garantir que pudessem conversar sem interrupções. Marta chegou pontualmente, vestida impecavelmente, com o olhar atento e crítico que Kiara conhecia tão bem. Kiara, querida. Está tudo bem? Você parece diferente. Era uma frase típica de Marta, carregada de uma preocupação que soava superficial. Kiara respirou fundo antes de responder. Estou bem, mãe. Tenho passado por um momento de mudanças e reflexões. Marta arqueou uma sobrancelha, pegando o cardápio sem muita pressa. Mudanças? Espero que não tenha feito nenhuma escolha precipitada. Você sabe como tende a ser impulsiva. Kiara sentiu a ponta da crítica na frase, mas, ao invés de recuar como fazia antes, decidiu seguir em frente. Na verdade, mãe, é sobre isso que queria falar. Sobre como muitas vezes me sinto em relação às suas palavras e atitudes. Marta colocou o cardápio de lado e olhou para Kiara com curiosidade, mas também com aquele olhar de quem já estava se preparando para se defender. Ah, entendi. Vai me culpar de algo agora? Você sabe que tudo o que fiz foi pensando no seu bem. Kiara apertou as mãos sob a mesa, sentindo a familiar tensão crescer dentro dela. Mas, dessa vez, ela não se deixou levar pela provocação. Eu sei, mãe. E não estou aqui para te culpar. Estou aqui porque preciso que você me ouça. Por muito tempo, senti que não era boa o suficiente para você. Senti que, não importa o quanto eu tentasse, nunca atendia às suas expectativas. E isso tem sido muito difícil para mim. Marta ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando as palavras. Então, cruzou os braços e respondeu com frieza. Eu sempre quis o melhor para você, Kiara. Se fui dura, foi porque precisava ser. O mundo não é gentil. Você acha que teria chegado até aqui sem a minha orientação? Kiara sentiu a garganta apertar. Era exatamente o tipo de resposta que esperava, mas, ao mesmo tempo, ainda doía ouvir. Mesmo assim, ela se manteve firme. Talvez, mãe. Mas a questão não é o que você queria. É como isso me fez sentir. Eu cresci achando que tinha que ser perfeita para ser amada. E isso me afetou, mais do que você imagina. Marta inclinou-se para a frente, os olhos fixos em Kiara. Então agora sou a culpada por todos os seus problemas? Isso é tão típico. As mães sempre levam a culpa. Kiara sentiu as lágrimas se formando, mas não deixou que caíssem. Precisava manter o controle. Não é sobre culpar, mãe. É sobre entender. Sobre eu finalmente poder dizer como me sinto, sem medo. Eu não quero brigar com você. Quero tentar construir algo diferente. Houve um longo silêncio entre elas. Marta parecia desconfortável, mas não desmentiu as palavras de Kiara. Após alguns instantes, pegou a bolsa e começou a procurar algo, talvez para mudar de assunto. Mas Kiara sabia que havia plantado uma semente. Se isso é importante para você, Kiara, eu posso tentar ouvir. Mas não prometo mudar. Você sabe como sou. Era um pequeno passo, mas Kiara sentiu que era significativo.
Pela primeira vez, Marta não havia rejeitado completamente o que ela tinha a dizer. Naquela noite, em casa, Chiara refletiu sobre a conversa. Sentia-se exausta, mas também orgulhosa. Havia algo poderoso em finalmente dizer o que sempre guardara dentro de si. Sentiu-se forte, como se tivesse dado o primeiro grande passo para quebrar o ciclo. Pegou o telefone e mandou uma mensagem para Ana, contando o que havia acontecido. Ana respondeu quase imediatamente. Estou orgulhosa de você, Chiara. Colocar limites é um dos atos mais importantes de amor próprio. Vamos falar sobre isso na próxima sessão. Chiara sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no controle de sua vida. Sabia que o caminho ainda seria longo, mas agora tinha certeza de que era possível. O capítulo termina com Chiara observando o reflexo das luzes na janela, enquanto sussurra para si mesma. Eu posso mudar. Eu posso ser livre. Chiara sentia que a conversa com sua mãe havia sido um marco em sua vida. Pela primeira vez, ela havia enfrentado Marta sem medo total, falando do que carregava no peito por anos. Mas, embora o momento tivesse trazido um certo alívio, a inquietação persistia. Marta não mudaria de um dia para o outro, talvez nunca mudasse. E mesmo com a pequena abertura que sua mãe mostrará, Chiara sabia que ainda tinha muito trabalho interno pela frente. Os dias que se seguiram foram confusos. Chiara começou a perceber que, ao longo da vida, muitas das suas escolhas, suas relações e até sua própria forma de se enxergar eram moldadas pelas expectativas e pelos julgamentos que absorvera da mãe. Era como se tivesse passado décadas olhando para si mesma através de um espelho deformado, que refletia apenas imperfeições. Um desses dias, enquanto tomava café da manhã, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Marta. Algo raro, já que sua mãe preferia ligações formais. A mensagem dizia: Você tem tempo para jantar comigo esta noite? Gostaria de continuar nossa conversa. Chiara leu a mensagem várias vezes, tentando entender as intenções de Marta. Será que sua mãe realmente queria se abrir? Ou seria uma tentativa de retomar o controle da narrativa? Havia um turbilhão de emoções dentro dela, mas decidiu aceitar o convite. Sabia que, por mais difícil que fosse, aquele diálogo precisava continuar. Naquela noite, Marta escolheu um restaurante elegante, o tipo de lugar que Chiara sabia que sua mãe adorava. Assim que chegou, viu Marta já sentada à mesa, impecável como sempre, com um copo de vinho à sua frente. Chiara respirou fundo e foi até ela. Oi, mãe. Marta levantou os olhos e sorriu, um sorriso que Chiara reconhecia como contido, quase ensaiado. Chiara, querida. Fico feliz que tenha vindo. Pedi um vinho para nós. É o seu preferido. Chiara se sentou, tentando relaxar, mas a tensão no ar era palpável. Conversaram sobre assuntos leves por alguns minutos, até que Marta foi direto ao ponto. Sobre o que você disse no outro dia. Tenho pensado nisso. Chiara ficou surpresa. Marta raramente admitia que refletia sobre algo pessoal. Antes que pudesse responder, Marta continuou. Eu não entendo por que você se sente assim. Sempre quis o melhor para você. Talvez tenha sido dura, mas foi por amor. E, francamente, acho que você está exagerando. E ali estava de novo. A velha Marta, justificando suas ações e invalidando os sentimentos de Chiara. Mas, ao invés de se calar, como fazia no passado, Chiara decidiu se manter firme. Mãe, eu sei que você acredita que fez o que era melhor. E talvez, no seu ponto de vista, tenha feito. Mas o que estou tentando dizer é que isso me machucou. O amor que você achava que estava demonstrando, para mim, parecia outra coisa. Marta cruzou os braços, uma expressão de resistência aparecendo em seu rosto. Então você está dizendo que eu falhei como mãe? Que tudo o que fiz foi errado? É isso, Chiara. Chiara sentiu as lágrimas se formarem, mas respirou fundo, tentando manter a calma. Não estou dizendo que você falhou. Estou dizendo que cresci carregando essa sensação de que nunca era suficiente, de que precisava ser perfeita para ser amada. Isso é o que eu sinto, mãe. E eu preciso que você me ouça, mesmo que seja difícil. Houve um silêncio longo entre as duas. Marta parecia estar lutando consigo mesma, tentando decidir como reagir.
Finalmente, suspirou. Eu não sei como responder a isso, Kiara. Talvez tenha feito o que aprendi. Minha mãe também era assim, você sabe disso. Talvez eu tenha apenas repetido o que vivi. Essa foi a primeira vez que Marta reconheceu algo tão pessoal. Kiara sentiu um misto de empatia e tristeza. Queria abraçar sua mãe, dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que aquele momento ainda era delicado. Eu entendo, mãe. E não estou pedindo que você mude de repente. Mas estou pedindo que tentemos algo diferente. Que possamos nos ouvir sem nos julgar. Será que podemos fazer isso? Marta sentiu levemente, mas não disse nada. O jantar continuou em silêncio por um tempo, e Kiara percebeu que havia tocado em algo profundo. Talvez sua mãe ainda precisasse de tempo para processar. Depois do jantar, já em casa, Kiara sentiu uma exaustão emocional. Queria acreditar que aquele pequeno passo era o início de algo novo, mas também sabia que sua mãe talvez nunca fosse capaz de oferecer o tipo de amor e validação que ela buscava. E isso era algo que precisaria aceitar. Pegou o telefone e mandou uma mensagem para Ana, resumindo o jantar e pedindo uma sessão extra. Sentia que precisava falar sobre o que estava acontecendo antes que suas emoções a sobrecarregassem. Ana respondeu rapidamente, oferecendo um horário para o dia seguinte. Quando chegou ao estúdio de Ana, o ambiente acolhedor a ajudou a relaxar. Sentou-se no sofá e começou a falar antes mesmo que Ana perguntasse. Falei com minha mãe de novo. Ela até admitiu algumas coisas, mas não consigo evitar a sensação de que nunca será o suficiente. Parece que sempre haverá essa distância entre nós. Ana ouviu atentamente, sem interromper. Quando Kiara terminou, respondeu com calma. Kiara, o que você está fazendo é extremamente difícil. Está confrontando anos de padrões familiares. É natural sentir que a outra pessoa talvez nunca consiga te dar o que você precisa. Mas a verdadeira questão é, você consegue se dar isso? Kiara ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras de Ana. Era verdade. Passará a vida buscando validação nos outros, na mãe, nos parceiros, até mesmo em amigos. Mas nunca parou para pensar se poderia ser a fonte do amor e da aceitação que tanto desejava. Não sei se consigo, Ana. Estou tão acostumada a depender disso dos outros. Como posso começar? Ana sorriu. É um processo, Kiara. Começa com pequenas ações, pequenos gestos de amor próprio. Colocar limites, como você fez com sua mãe, é um exemplo. Reconhecer suas emoções, permitir-se sentir sem julgamento. Cada passo que você dá, mesmo que pareça pequeno, é um ato de cuidado consigo mesma. Kiara sentiu, sentindo uma leveza crescer dentro dela. Era como se, pela primeira vez, estivesse começando a entender que a liberdade que buscava estava em suas próprias mãos. Quando saiu da sessão, as ruas de Milão pareciam mais brilhantes, mesmo sob o céu cinzento. Enquanto caminhava, sentiu uma mistura de medo e esperança. Sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas estava pronta para continuar. O capítulo termina com Kiara olhando para o reflexo das luzes nos canais e sussurrando para si mesma. Talvez eu não precise que ela mude. Talvez eu possa ser suficiente para mim mesma. Kiara acordou com a mente inquieta. Durante a noite, sonhos confusos haviam povoado seu sono, como peças desconexas de um quebra-cabeça que insistiam em se misturar. Lembranças de sua infância, discussões com Marta, e até momentos recentes com Andrea passavam como um filme em sua mente. Ao se levantar, sabia que aquele seria um dia importante. Era como se algo dentro dela estivesse pronto para mudar ou, talvez, romper. Após se vestir, Kiara pegou o telefone e viu uma mensagem de Andrea. Era a primeira vez que ele a procurava desde a última discussão, semanas atrás. A mensagem dizia: podemos conversar? Acho que precisamos resolver as coisas. Kiara ficou olhando para o celular por um longo tempo. Parte dela queria ignorá-lo. Andrea representava tudo que ela estava tentando superar: controle, insegurança, padrões tóxicos que a mantinham presa. Mas outra parte, mais curiosa, sabia que precisava enfrentar esse capítulo de sua vida para seguir em frente. Respondeu com um breve: podemos nos encontrar hoje à tarde.
Horas depois, encontrarão-se em um café tranquilo, o mesmo onde haviam tido seu primeiro encontro. Andrea já estava sentado quando Chiara chegou. Ele levantou o olhar, e seu sorriso parecia o de sempre, charmoso e confiante. Por um momento, Chiara se perguntou como havia se apaixonado por ele. Ele tinha aquele magnetismo que a fazia esquecer os defeitos, mas agora, com tudo o que havia aprendido, era como se enxergasse Andrea sob uma nova luz. Oi, Chiara. Que bom que você veio, disse ele, se levantando para cumprimentá-la. Chiara sentiu e sentou-se, mantendo uma distância que antes não existia. Andrea pediu um café, e o silêncio inicial entre eles foi interrompido apenas pelo som das xícaras sendo colocadas na mesa. Tenho pensado muito sobre nós, começou Andrea, com a voz calma. Sobre o que você disse da última vez. Acho que te entendo melhor agora. Chiara franziu a testa. Era raro ele admitir algo assim, e isso a deixou alerta. É mesmo? O que você entende agora, Andrea? Ele respirou fundo antes de responder. Que talvez eu tenha sido duro demais com você. Que, às vezes, eu te pressionava de um jeito que não era justo. Mas você sabe como sou. Eu só queria que fossemos melhores juntos. Aquelas palavras poderiam ter soado sinceras para Chiara de antes. Mas agora, pareciam uma tentativa de suavizar o controle que ele sempre exercera. Chiara sabia que não poderia continuar nesse ciclo. Eu agradeço por reconhecer isso, Andrea. Mas a questão não é só o que você fez. É o que eu permiti. Durante muito tempo, aceitei coisas que não deveria, porque achava que precisava de você. Mas não preciso. Andrea olhou, surpreso. Ele não estava acostumado com essa versão de Chiara, mais firme, mais segura. Então o que você quer dizer com isso? Perguntou ele, com um tom que oscilava entre irritação e incredulidade. Chiara sentiu o coração acelerar. Era o momento de dizer algo que ela sabia ser necessário, mas que temia há muito tempo. Quero dizer que não podemos continuar juntos, Andrea. Nós não somos saudáveis um para o outro. E eu preciso me priorizar agora. Andrea ficou em silêncio, e a expressão em seu rosto mudou. Era como se ele estivesse tentando processar o que ela dizia, mas também buscando um argumento para contestar. Chiara, nós tivemos momentos bons. Você não pode simplesmente jogar tudo fora. Eu posso mudar, se é isso que você quer. Chiara balançou a cabeça, tentando conter as lágrimas que ameaçavam surgir. Não se trata de você mudar, Andrea. Se trata de mim. Eu preciso aprender a ser feliz comigo mesma antes de tentar estar com outra pessoa. E isso é algo que eu só posso fazer sozinha. Ele suspirou, claramente frustrado. Eu não entendo por que você está fazendo isso. Parece que você mudou completamente, como se tivesse decidido que não precisamos mais um do outro. Porque eu mudei, respondeu Chiara, com firmeza. E, pela primeira vez, sinto que isso é algo bom. Houve um longo silêncio entre eles. Andrea finalmente assentiu, mas seu olhar mostrava que ele ainda não aceitava completamente a decisão. Quando ele se levantou para ir embora, disse algo que Chiara guardaria na memória. Espero que você encontre o que está procurando, Chiara. Mesmo que não seja comigo. Ela ficou ali por mais alguns minutos, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Terminar um relacionamento nunca era fácil, mas dessa vez havia algo diferente. Não era apenas o fim de algo, era o começo de uma nova etapa. Ao voltar para casa, Chiara encontrou uma mensagem de Marta. Era um convite inesperado. Sua mãe queria que ela fosse até sua casa para ajudar a organizar algumas caixas antigas no fim de semana. Por algum motivo, Chiara sentiu que aquilo poderia ser importante. Era raro Marta pedir ajuda, ainda mais para algo tão pessoal. No sábado, Chiara foi até a casa onde havia crescido. O lugar estava quase igual ao que lembrava, mas parecia menor, mais carregado de memórias. Marta estava no porão, cercada de caixas cheias de fotos, documentos e objetos antigos. Finalmente chegou. Estava começando a pensar que não viria, disse Marta, com um leve sorriso. Chiara se aproximou e começou a ajudá-la a abrir as caixas. A primeira continha álbuns de fotos antigas, muitas das quais Chiara nunca tinha visto.
Havia imagens de Marta quando era jovem, sorrindo ao lado de pessoas que Chiara não conhecia. Quem são essas pessoas, mãe? Marta olhou para as fotos com um misto de nostalgia e tristeza. Esses são meus pais. E ali, minha irmã. Ela morreu jovem, antes de você nascer. Foi um momento muito difícil para todos nós. Chiara ficou em silêncio, absorvendo a informação. Nunca soubera muito sobre a infância de Marta, e agora havia um lado dela que raramente era revelado. Por que você nunca falou sobre isso? Marta deu de ombros, como se fosse algo óbvio. Não gosto de falar do passado. Não muda nada. E talvez eu tenha preferido esquecer. Chiara percebeu que havia uma dor profunda ali, uma que Marta nunca deixará vir à tona. Queria perguntar mais, mas sabia que aquele momento precisava ser conduzido com cuidado. Deve ter sido muito difícil para você, mãe. Eu não sabia. Marta suspirou e continuou a mexer nas caixas. Chiara sentiu que algo importante estava prestes a surgir, mas decidiu esperar que sua mãe se sentisse pronta para falar. Enquanto organizavam os objetos, encontraram uma carta antiga, escrita pela mãe de Marta. Chiara leu algumas linhas e percebeu que a carta era cheia de críticas, muito parecidas com as que Marta costumava fazer a ela. Você sempre disse que sua mãe era rígida. Mas, não imaginava que fosse assim. Marta pegou a carta e leu em silêncio. Por um momento, parecia vulnerável, quase frágil. Agora você entende por que sou como sou. Disse ela, com a voz tremendo levemente. Chiara colocou uma mão sobre a de sua mãe. Entendo, mãe. E sei que você fez o melhor que podia. Mas também sei que podemos ser diferentes. Não precisamos continuar carregando esse peso. Marta não respondeu, mas seus olhos estavam marejados. Pela primeira vez, parecia realmente ouvir Chiara, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. O capítulo termina com Chiara deixando a casa de Marta, sentindo que algo importante havia mudado. Caminhando pelas ruas, ela pensa consigo mesma. O ciclo pode ser quebrado. Talvez não para ela, mas para mim. Chiara acordou naquele domingo com uma sensação estranha, uma mistura de alívio e expectativa, como se estivesse prestes a virar a última página de um livro que marcaria sua vida para sempre. Os últimos meses haviam sido uma jornada profunda e desafiadora, cheia de confrontos com sua mãe, rupturas dolorosas e descobertas sobre si mesma. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava encontrando sua própria voz. Enquanto tomava seu café da manhã, a luz do sol entrava pela janela da sala, aquecendo o espaço de um jeito que parecia simbólico. Chiara sabia que aquele era um novo começo. Ainda havia muito a ser feito, feridas a serem curadas, mas sentia que algo dentro dela estava finalmente se alinhando. Havia marcado uma última sessão com Ana, não para encerrar o processo de cura, mas para consolidar tudo o que havia aprendido. Ao olhar para o relógio, percebeu que estava na hora de ir. Ao entrar no estúdio de Ana, o aroma familiar de lavanda e a luz suave trouxeram a Chiara uma sensação de conforto. Sentiu-se em casa ali, o espaço onde havia permitido que suas emoções mais profundas fossem vistas e ouvidas. Chiara, que bom te ver. Entre, sente-se. Disse Ana com o mesmo sorriso acolhedor de sempre. Chiara se acomodou no sofá, cruzando as pernas e respirando fundo antes de falar. Ana, eu não sei por onde começar. Esses últimos meses foram transformadores. Ainda me sinto vulnerável, mas também mais forte do que nunca. Ana sentiu, incentivando-a a continuar. Você passou por uma jornada importante, Chiara. Diga-me, o que sente que mudou em você desde o início? Chiara pensou por um momento antes de responder. Acho que finalmente estou entendendo quem sou. Passei anos tentando agradar minha mãe, tentando corresponder às expectativas de outras pessoas. Eu vivia com a sensação de que precisava ser perfeita para merecer amor. Mas agora vejo que não é assim. Eu posso ser amada como sou. E, mais importante, posso me amar. Ana sorriu, mas não disse nada, deixando Chiara continuar. Claro, minha relação com minha mãe ainda é complicada. Mas eu percebi que não preciso mudá-la. Preciso apenas entender que ela tem suas próprias dores e limitações. Não posso mudar o passado, mas posso decidir como isso vai me afetar no futuro.
Ana inclinou-se levemente para frente, olhando diretamente nos olhos de Kiara. Isso que você disse é muito poderoso, Kiara. Reconhecer que sua mãe é uma pessoa com suas próprias feridas e, ao mesmo tempo, colocar limites, é um dos maiores atos de amadurecimento que alguém pode realizar. Mas quero te perguntar algo, você se sente pronta para perdoá-la? Kiara ficou em silêncio, refletindo. O perdão era algo que sempre achará difícil. Não porque guardasse rancor, mas porque parecia significar que estava aceitando tudo o que havia acontecido. Eu acho que sim, Ana. Mas não é o tipo de perdão que anula a dor. É um perdão que reconhece o que aconteceu e decide seguir em frente. Não posso mudar o que vivi, mas posso escolher não carregar mais esse peso. Ana sorriu, visivelmente satisfeita com a resposta. Isso é o que chamamos de perdão libertador. Não é sobre a outra pessoa, mas sobre você mesma. E sinto que você está realmente pronta para essa liberdade. Ao sair da sessão, Kiara sentiu um leve vento frio no rosto, contrastando com o sol quente da tarde. Caminhou sem rumo pelas ruas de Milão, deixando seus pensamentos fluírem. Lembrou-se da conversa com sua mãe no porão, do momento em que Marta admitiu, mesmo que de forma sutil, que também era fruto de uma história de dor. Lembrou-se de Andrea e da força que encontrou para encerrar aquela relação. Cada momento parecia um pequeno passo em direção ao renascimento. Quando chegou em casa, decidiu organizar algumas de suas próprias caixas antigas, inspirada pelo que havia feito com Marta. Encontrou cartas de amigos da escola, diários cheios de inseguranças e até algumas fotos com Andrea. Em outro momento, teria chorado ou se sentido paralisada por essas memórias, mas agora havia uma sensação diferente, gratidão. Pegou uma dessas fotos, uma em que estava com Andrea durante uma viagem à praia, e olhou para ela por um longo tempo antes de colocá-la de volta na caixa. Obrigada por fazer parte da minha história, murmurou para si mesma. Mas agora preciso seguir em frente. Alguns dias depois, Marta ligou. Sua voz parecia diferente, mais calma. Kiara, eu estava pensando, talvez devêssemos almoçar juntas. Sem pressa, só nós duas. Kiara ficou surpresa, mas aceitou o convite. No dia marcado, encontrarão-se em um restaurante pequeno, longe do agito da cidade. Marta estava mais casual do que de costume, sem sua postura rígida. Durante a refeição, falaram sobre vários assuntos, mas no final, Marta trouxe algo inesperado. Eu sei que nem sempre fui uma boa mãe, começou Marta, olhando para o guardanapo em suas mãos. Mas quero que saiba que, mesmo com todos os meus erros, sempre amei você. Kiara sentiu um nó na garganta, mas dessa vez não foi de dor. Foi de emoção. Aquilo era algo que ela havia esperado ouvir por toda a vida. Eu sei, mãe. E eu também te amo. Apesar de tudo, eu te amo. As duas ficaram em silêncio, mas o silêncio não era desconfortável. Era um silêncio de entendimento, de aceitação. Pela primeira vez, Kiara sentiu que não precisava de mais nada. Aquela pequena troca foi suficiente. Mais tarde, naquela noite, enquanto escrevia em seu diário, Kiara refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Não era uma conclusão perfeita, mas era real. Sua jornada não era sobre alcançar uma felicidade idealizada ou resolver todos os seus problemas, mas sobre aprender a caminhar com leveza, mesmo carregando as marcas do passado. Escreveu as últimas palavras do dia antes de fechar o caderno. A liberdade não é sobre esquecer. É sobre lembrar sem se perder. O capítulo termina com Kiara olhando pela janela de seu apartamento, vendo as luzes da cidade brilharem no horizonte. Ela fecha os olhos, inspira profundamente e sussurra para si mesma. Eu sou o suficiente. Kiara estava sentada à mesa de sua cozinha, observando o vapor subir de sua xícara de chá. A manhã trazia um silêncio reconfortante, apenas quebrado pelo som distante do trânsito de Milão. O sol atravessava a janela, lançando um brilho dourado sobre o ambiente. Ela olhava para a paisagem da cidade com um sentimento que misturava alívio e expectativa. Apesar de ter alcançado tantas realizações internas, sabia que a jornada não estava concluída. Havia um novo desafio diante dela: como viver plenamente, sem cair novamente nos velhos padrões? Os meses recentes haviam sido uma montanha-russa emocional.
Cada conversa com Marta, cada sessão com Ana, cada passo que dava em direção à sua independência emocional parecia abrir novas portas dentro de si. Agora, Kiara estava em um ponto de transição. Sentia que estava pronta para integrar tudo o que havia aprendido, transformando suas reflexões em ações concretas. Mas o que isso realmente significava? Naquela manhã, Kiara decidiu sair para caminhar. Precisava de ar fresco para organizar os pensamentos. Enquanto atravessava as ruas agitadas de Milão, sentia o perfume familiar do café que vinha das padarias e o som dos bondes passando ao longe. A cidade parecia pulsar ao seu redor, como se refletisse a energia que sentia dentro de si. Sem rumo certo, seus passos a levaram até uma livraria pequena, quase escondida entre dois prédios antigos. Ela havia passado por ali inúmeras vezes, mas nunca entrará. Naquele dia, sentiu uma curiosidade inexplicável e decidiu explorar. Ao caminhar pelas prateleiras estreitas, seus olhos foram atraídos para um livro com um título que parecia falar diretamente com ela: Romper os Ciclos, Descubra Quem Você É. A capa simples, mas sugestiva, a fez sorrir. Sem hesitar, pegou o livro e folheou algumas páginas. As palavras saltaram aos seus olhos, como se tivessem sido escritas especialmente para ela. Com a sensação de que aquele era um sinal, dirigiu-se ao caixa. A atendente, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso, comentou enquanto embalava o livro: "Esse livro é especial. Ele muda vidas. Espero que seja útil para você." Kiara agradeceu com um sorriso tímido, sentindo uma conexão instantânea com aquelas palavras. Saiu da loja com o livro apertado contra o peito, como se segurasse um pequeno tesouro. De volta ao apartamento, Kiara se acomodou no sofá com uma xícara de chá e começou a ler. As primeiras páginas do livro eram profundas e envolventes, abordando como as experiências familiares moldam quem somos e como podemos nos libertar desses padrões sem rejeitar nossa história. Cada palavra parecia falar diretamente com ela. Em determinado momento, encontrou uma passagem que a fez parar para refletir. A verdadeira liberdade emocional não está em rejeitar quem fomos, mas em acolher todas as partes de nós mesmos, até mesmo as feridas. Kiara fechou o livro por um momento, olhando pela janela. Havia passado tanto tempo tentando se libertar da influência de Marta, tentando afastar o peso de sua história, que não percebera que o verdadeiro caminho para a cura era aceitar todas essas partes. Talvez o próximo passo não fosse apenas perdoar sua mãe, mas também perdoar a si mesma por ter carregado essas dores por tanto tempo. Ela voltou a ler, sublinhando trechos que ressoavam profundamente. Uma das ideias que mais chamou sua atenção dizia: a mudança real ocorre quando paramos de lutar contra o passado e começamos a usá-lo como fundação para construir o futuro. Naquela tarde, Kiara decidiu aplicar um dos exercícios sugeridos no livro. Pegou um pedaço de papel e escreveu 2 colunas. Na primeira, listou todas as coisas que sentia que havia perdido ou sacrificado por causa de sua relação com Marta. Na segunda, escreveu o que havia aprendido com cada uma dessas experiências. Enquanto preenchia as colunas, algo começou a mudar dentro dela. Percebeu que, embora houvesse dor em sua história, também havia força. Por exemplo, ela escreveu: perda, acreditar que só seria amada se fosse perfeita. Aprendizado, descobri que o amor verdadeiro começa com a aceitação de quem sou, imperfeita. Esse exercício trouxe lágrimas aos seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de libertação. Depois, seguiu outro passo do livro: escrever uma carta para si mesma no futuro, como um compromisso de continuar cuidando de sua própria jornada. A carta começava assim: Querida Kiara, estou orgulhosa de quem você está se tornando. Sei que a estrada não será sempre fácil, mas quero que saiba que você é suficiente, exatamente como é. Continue caminhando, mesmo que lentamente, porque cada passo vale a pena. Mais tarde, enquanto guardava a carta em um diário, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Marta. Kiara, estou arrumando as últimas coisas no porão. Achei algo que acho que você gostaria de ver. Pode passar aqui amanhã? Kiara ficou surpresa. Era raro Marta sugerir encontros casuais assim, ainda mais com um tom tão leve. Sentiu um calor no peito, como se a relação delas estivesse começando a se transformar de maneira genuína. Respondeu que iria. No dia seguinte, Kiara chegou à casa da mãe e encontrou Marta no porão, cercada por caixas.
A cena era familiar, mas o clima parecia diferente. Marta segurava um álbum de fotos antigo e, ao ver Kiara, sorriu. Achei que você poderia querer ver isso. Kiara se aproximou e viu que o álbum estava cheio de fotos de sua infância. Algumas eram momentos que ela lembrava, outras eram totalmente novas para ela. Em uma delas, Marta segurava Kiara ainda bebê, olhando para ela com uma expressão de ternura que Kiara não associava à mãe que conhecia. Você era minha alegria, disse Marta, com a voz suave. Mesmo que eu não soubesse demonstrar isso da maneira certa. Kiara sentiu as lágrimas encherem seus olhos, mas dessa vez não tentou escondê-las. Segurou a mão de sua mãe. Obrigada, mãe. Por me mostrar isso. Por tentar. Marta sentiu, sem dizer nada, mas o silêncio entre elas era carregado de significado. Pela primeira vez, parecia que ambas estavam caminhando na mesma direção, em um esforço mútuo de reconstrução. Ao sair da casa de Marta naquela tarde, Kiara olhou para o céu e sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Não era perfeita, e sabia que ainda haveria desafios, mas era uma paz real. Uma que vinha de dentro. Caminhando pelas ruas de Milão, com o sol se pondo ao longe, Kiara pensou consigo mesma. A liberdade não é a ausência de dor. É aprender a viver plenamente, apesar dela. O capítulo termina com Kiara entrando em casa, colocando o álbum de fotos ao lado de seu diário e sussurrando. Eu sou o suficiente. Sempre fui. Os dias seguintes à visita ao porão de Marta trouxeram a Kiara uma sensação de alívio que ela não sentia há muito tempo. Apesar dos desafios que ainda permaneciam, algo dentro dela parecia mais leve, mais conectado. Ela estava finalmente entendendo que o caminho da cura não era sobre chegar a um destino final, mas sobre aprender a viver com autenticidade e equilíbrio, mesmo com as marcas do passado. Contudo, sabia que sua jornada ainda não estava completa. Precisava integrar a nova Kiara que emergia com as relações e escolhas de sua vida. Naquela manhã, enquanto preparava seu café, seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Júlia. Kiara. Como você está? Senti tanto sua falta. Vamos nos encontrar? Quero saber de tudo e te contar algumas novidades também. Kiara sorriu ao ler a mensagem. Júlia sempre foi uma figura importante em sua vida, não apenas como amiga, mas também como quem a introduziu à constelação familiar. Foi Júlia quem incentivou a buscar Ana quando Kiara se sentia perdida e sufocada pelas demandas de sua mãe e pelos relacionamentos complicados. Durante o processo de terapia, porém, Kiara havia se distanciado, mergulhando profundamente em sua jornada interna. Agora, sentia que era o momento certo de reencontrá-la. Respondeu rapidamente, marcando um encontro em um café no centro da cidade. Quando chegou ao café, Júlia já estava lá, com o rosto iluminado por um sorriso caloroso e seu celular em mãos. Ao ver Kiara, levantou-se imediatamente e a abraçou com força. Finalmente, Kiara. Parecia que você tinha desaparecido do mapa. Kiara riu, sentindo a familiaridade reconfortante da presença de Júlia. É verdade, me afastei um pouco. Estava precisando de um tempo para mim, mas aqui estou. Júlia sorriu enquanto se sentavam. Os primeiros minutos foram preenchidos por conversas leves, as novidades de Júlia no trabalho, algumas histórias engraçadas de amigos em comum. Mas, em algum momento, Júlia inclinou-se para a frente, ficando séria. E você? Como está? Está diferente. Parece mais tranquila, mais segura. O que aconteceu nesses meses? Kiara respirou fundo, sentindo a emoção se acumular. Era o momento de compartilhar o que havia vivido. Júlia, você foi quem me colocou nesse caminho, e nem sei como te agradecer por isso. Eu comecei a constelação com Ana, e isso mudou minha vida. Foi um processo intenso, difícil, mas finalmente sinto que estou me encontrando. Júlia sorriu, visivelmente emocionada. Sério? Ah, Kiara, fico tão feliz. Quando te falei sobre isso, sabia que poderia ser o que você precisava. Mas me conta, como foi para você? Kiara mexeu no café à sua frente, organizando os pensamentos. No início, foi como abrir uma porta para um lugar que eu nem sabia que existia. Enxergar minha relação com minha mãe de uma forma tão profunda foi doloroso, mas libertador.
Perceber como os padrões familiares se repetiam na minha vida, como tudo isso influenciava meus relacionamentos, foi assustador. Mas agora, sinto que estou começando a quebrar esses ciclos. É como se estivesse, finalmente, me tornando eu mesma. Julia assentiu, seus olhos brilhando de orgulho. Isso explica muito. Sempre senti que você carregava algo tão pesado. E agora vejo que você está realmente soltando esse fardo. Kiara sorriu, grata pelo apoio de Julia. Ainda estou no caminho, mas finalmente sinto que estou andando na direção certa. Não quero mais viver tentando agradar ou corresponder às expectativas dos outros. Quero viver para mim. Depois do café, Kiara voltou para casa com o coração leve. Conversar com Julia fez lembrar da importância das pessoas certas em sua jornada. Era Julia quem havia plantado a primeira semente de mudança, e agora Kiara sentia que estava pronta para retribuir a amizade com a versão mais verdadeira de si mesma. No dia seguinte, enquanto arrumava algumas gavetas, Kiara encontrou um panfleto sobre um curso de comunicação emocional que Ana havia mencionado em uma sessão. Na época, ela não havia dado muita atenção, mas agora sentia que poderia ser uma boa oportunidade para continuar crescendo. O curso prometia ensinar formas de expressar sentimentos de maneira clara e conectar-se com os outros de forma mais genuína. Sem pensar muito, inscreveu-se. Na primeira aula, Kiara entrou na sala com um misto de nervosismo e curiosidade. O grupo era pequeno, composto por pessoas de diferentes idades e histórias. O instrutor, um homem com um sorriso acolhedor e voz calma, começou pedindo que cada participante compartilhasse o que esperava aprender ali. Quando chegou a vez de Kiara, ela respirou fundo e falou com honestidade. Estou aqui porque quero aprender a me comunicar de uma maneira verdadeira, sem medo de mostrar quem sou. Passei muito tempo me escondendo, tentando evitar conflitos ou desapontar as pessoas. Agora quero construir relações que sejam baseadas na autenticidade. Os outros participantes ouviram atentamente, e Kiara sentiu que aquele era um espaço seguro para ser ela mesma. Durante a aula, fizeram um exercício em duplas. Cada pessoa deveria compartilhar algo vulnerável com seu parceiro. Kiara foi pareada com um homem mais velho chamado Roberto. Quando chegou sua vez de falar, hesitou por um momento, mas depois decidiu se abrir. Por muitos anos, vivi tentando agradar minha mãe. A opinião dela parecia a coisa mais importante do mundo. Mas percebi que, ao fazer isso, perdi de vista quem eu realmente era. E agora estou tentando me reconectar comigo mesma. Roberto assentiu, com um sorriso compreensivo. Entendo isso mais do que você imagina. Passei décadas tentando ser o pai e o marido perfeito. Só recentemente percebi que não há perfeição, mas há espaço para ser verdadeiro. Você está no caminho certo. As palavras de Roberto ficaram na mente de Kiara pelo resto da aula. Sentiu que estava aprendendo a construir conexões baseadas na sinceridade, algo que parecia novo, mas também natural. Alguns dias depois, recebeu uma ligação inesperada de Marta. A voz de sua mãe estava mais suave do que o habitual. Kiara, estive pensando no que você disse. Sobre nós. Sei que demorei, mas quero que saiba que estou tentando. Não sei se consigo mudar completamente, mas quero tentar. Kiara sentiu as lágrimas escorrerem enquanto ouvia aquelas palavras. Não era uma promessa grandiosa, mas era um início. E, para Kiara, isso era suficiente. Obrigada, mãe. Isso significa muito para mim. E quero que saiba que eu também estou aprendendo. Podemos fazer isso juntas, aos poucos. Naquela noite, Kiara escreveu em seu diário. Refletiu sobre tudo o que havia acontecido desde que Julia apresentará a constelação familiar. Escreveu as últimas palavras antes de fechar o caderno. A cura é um caminho, não um destino. E a cada dia que escolho andar por ele, me aproximo mais de quem realmente sou. O capítulo termina com Kiara olhando pela janela de seu apartamento, vendo as luzes de Milão brilharem na noite. Ela inspira profundamente e sussurra. Eu sou o suficiente. Sempre fui.